Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre supervisório, sistema supervisório. Eu queria trazer para vocês esse supervisório aqui, ó, o Blue Plant. Então no vídeo de hoje eu quero fazer uma simples apresentação desse sistema supervisório, que é da Altus, tá bom? Para que você possa aí, quem sabe, estar usando no seu projeto, para quem sabe você está vendo aí como uma possibilidade de atender a sua demanda nos projetos de automação, tá bom? Quer saber um pouquinho mais sobre esse supervisório? Fica no vídeo até o final e bora lá! Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Viver de PLC. Olha só, aqui como todos vocês já sabem, nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse camarada aqui, ó, Blue Plant. Você já ouviu falar sobre esse sistema supervisório? Esse sistema supervisório é um supervisório da Altus, né? Então nós vamos tentar contextualizar um pouquinho o que é um sistema supervisório aqui para vocês, né? E nós vamos, na verdade, nos ater mais a falar do produto. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou desenvolvendo, né? Comecei aqui a desenvolver um protótipo, né? De um serviço lá da minha empresa, onde eu resolvi usar o Blue Plant, tá? O Blue Plant e o Nexto, sem ser o Express, o Nexto mesmo, né? Então, assim, comecei, instalei, achei bacana aqui, achei algumas coisas bem intuitivas, fácil de aplicar e, assim, que resolve o problema. Como a gente sempre fala no nosso canal aqui, qual é a melhor tecnologia a ser empregada? A gente sabe que existem aí tecnologias de mercado, tecnologias de décadas, né? Quem sabe até muitas décadas que estão no mercado. E tem tecnologias que nasceram há não muito tempo atrás, mas que elas atendem com todo rigor, com toda a eficácia, a necessidade de automação que existe. E mais, ela consegue precificar melhor, ela consegue tornar um custo-benefício melhor, o que é extremamente atrativo, né, para a gente que desenvolve o projeto. Porque se o nosso projeto ele fica com um valor muito alto, ele às vezes se torna inviável, né? Inviável. Porque quando você desenvolve um projeto, você precisa convencer o seu cliente lá. Quando eu falo cliente, gente, não entenda assim cliente sempre como alguém vamos supor que alguém que você está oferecendo um projeto lá, que você vai vender o projeto para ele. Não, cliente, quando você está numa empresa, se você é da manutenção, quem é o cliente? Seu cliente é a operação, né? Quem é o seu cliente? É o setor produtivo lá, o processo produtivo da sua empresa. Então, eles são o seu cliente, porque de forma direta você presta serviço para que aquela produção aconteça. Então, você precisa ter todo esse convencimento. Então, se você elabora um projeto que ele não atende ao custo-benefício, aí ele se torna inviável, né? E nós sempre falamos aqui que quando nós decidimos automatizar algo, nós queremos automatizar para gerar o quê? Um ganho para o processo. Precisa gerar um ganho para o processo, tá bom? Então, sem mais delongas, antes, né? A gente não pode esquecer de falar do canal. Gente, chegamos a 1.700 inscritos, né? Quando a gente olha aqueles canais que falam aí de fofoca e tal, isso aí tá tudo no chinelo. Mas nós estamos fazendo 2 anos, né? Nós vamos fazer 2 anos ainda, né? Esse mês, nós fazemos 2 anos do canal. Estamos chegando a 1.700 inscritos e eu quero estender todo o meu agradecimento a vocês que assistem o canal Viver de PLC, tá? Para muitos pode parecer pouco, para mim é excelente, tá certo? Nós estamos numa crescente, nós estamos crescendo e assim, estamos crescendo com consistência, nós estamos crescendo com pessoas que assistem ao nosso canal, que gostam do nosso conteúdo, pessoas que colaboram com o nosso conteúdo e dessa forma a gente consegue atingir o nosso objetivo.
Qual é o nosso objetivo, Carlos? É dominar o mundo? Não, de forma alguma. Nosso objetivo é tornar o canal Verde PLC um canal de busca por conhecimento, um canal que cria uma interação com seus alunos espalhados por todo o Brasil, um canal que oferece às pessoas que estão em lugares distantes dos grandes centros a oportunidade de conhecer, né, de conhecer tecnologia, de entender sobre tecnologias. Então, o nosso objetivo principal é esse aí, meu nobre. Então, eu quero estender esses agradecimentos a todos que fazem a família do canal Verde PLC. E olha só, gente, existem muitas pessoas que assistem, né, assim, com carteirinha o nosso canal, que ainda não se inscreveram. Então vai aí o meu apelo, vai aí o meu pedido. Por favor, não custa nada. Aperta no botãozinho aí, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo toda semana. Conteúdo sempre bacana, tá certo? Se tem algum conteúdo que eu não tô falando que você tem interesse, coloca coloca nos comentários lá que eu, com todo prazer, eu vou preparar esse vídeo para você. Eu não sei se eu consigo preparar num tempo que lhe atenda, porque eu tenho uma demanda muito grande aqui, mas assim, eu coloco lá na minha listinha e assim que ela for chegando na vez dela, com certeza o vídeo vai acontecer, tá bom? Então, olha só, deixa eu colocar uma imagem aqui para contextualizar vocês o que seria um sistema supervisório, né? Olha lá. Essa imagem aí, ela mostra um PLC, né? Aí embaixo ela tem as IHMs, né? Que IHM é diferente de sistema supervisório, tá? Embora a IHM seja um equipamento de supervisão, ele tem uma outra finalidade que não é a mesma finalidade do sistema supervisório. E eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo dessa diferença, né, da IHM para o sistema supervisório, né? A diferença, a IHM fica no campo, né? É um dispositivo mais de campo para o operador que está ali na linha de frente, e o sistema supervisório ele vai mais lá para a sala de comando, lá centralizado, onde ele consegue ver a planta toda, onde ele interage. Geralmente o supervisório está lá no servidor, ele interage com o banco de dados, ele é quem é a porta de saída para os outros níveis da automação, tá? Então, são coisas diferentes. Essa foto aí, ela traz o PLC, que é aquele que está lá no chão de fábrica, as IHMs que estão lá no chão de fábrica, que tem como função criar uma interface entre o homem e a máquina, e tem um sistema supervisório que está lá no nível 2, que ele é o responsável da porta de saída, além de interagir toda a operação, é uma IHM potencializada, né? Porque ela vê a planta como um todo, né? IHM, geralmente ela vê apenas um sistema, mas o sistema supervisório ele vê a planta como um todo e ele é a porta de saída para os demais níveis acima dele, tá certo? Então, tem aqui uma arte da própria Altus, tá? Então vou dar o crédito aqui. Esse material aqui eu peguei lá no site da Altus, você pode ter acesso a ele também, tá certo? Lá no site da Altus, em que ele mostra, ele faz uma apresentação do Blueplant, que é o software IHM/escada da Altus, tá bom? Ele chama de solução definitiva para o supervisão e controle. Bom, vamos navegar aqui. Aqui ele fala um pouquinho sobre olha só, eu só dei uma passada nessa apresentação e aqui nós estamos discorrendo juntos aqui, tá? Então tem alguns textos, talvez eu tenha que ler para entender e passar para vocês, só para vocês não ficarem achando que eu estou desaprendendo de ler. Então ele fala aqui do mercado, né? Óleo e gás, automotivo, energia, né? No caso aqui a minha aplicação vai ser no setor de energia, alimentício, predial, saneamento, siderurgia, açúcar e etanol, texto, químico, mineração e farmacêutico. Então já tem aí ele vem para atender todos esses mercados aí, tá? Bom, ele faz uma pergunta por que o Blueplant, né? Então ele traz algumas características do Blueplant que eu senti isso na hora que eu instalei aqui, comecei a usar. Eu não tomei nenhum treinamento, tá certo? Tudo bem que eu sou um usuário, vamos dizer assim, que conhece já supervisório, né? Então isso facilita, né? Eu posso pegar de um outro fabricante, eu vou meio que de forma intuitiva achar as coisas que eu preciso,
Vou me bater em algumas porque são específicas ali, né? Mas tem uma certa facilidade, né? Então ele fala aí que é o seguinte, ele é intuitivo, né? Gráfico de qualidade, um ambiente de configuração de operação intuitiva, ele é versátil, né? Ó, arquitetura escalar, adaptável para aplicações de diferentes segmentos industriais. Você vai entender um pouquinho mais sobre esse escalável aí, é que você vai, na hora que você vai comprar a licença dele, você consegue customizar ele a partir do que você necessita, né? Então, é uma ferramenta que, como ela é versátil, ela consegue entrar dentro daquele custo-benefício que eu estava falando para vocês, né? Disponível, né? Segurança, redundância, alto desempenho para sistemas que não podem parar, né? Ou seja, ela é ideal, segundo o fabricante, para sistemas que trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Então, ou seja, alta disponibilidade. Conectivo, suporta os principais drives de comunicação utilizados no mercado industrial. O que ele fala aqui é que esse supervisório ele vem pronto para trabalhar com praticamente todas as linhas de PLCs. Por quê? Porque os PLCs geralmente eles conversam em Modbus, em IS64, DNP3 e tal. Então ele está dizendo que vem pronto para trabalhar aí com esses PLCs de mercado, tá? Bom, aqui ele fala aqui das principais características, né? Eu vou até aconselhar vocês que entrem lá e baixem esse material para vocês darem uma olhada com mais calma, tá? Ele fala aqui engenharia, comissionamento, manutenção, ele fala a abordagem de cada tópico desse aqui nesses segmentos, né? Seja na engenharia, o que é que ele chama de engenharia? No projeto, né? O que é que ele chama de comissionamento? É na hora que você vai fazer o startup aí desse projeto, na hora que você vai fazer o comissionamento desse projeto, né? Você vai lá, bota para rodar. E depois fica, quem é que fica administrando isso tudo? É a manutenção, né? Então ele vai mostrando aqui que, ó, a interação de cada equipe dessa aqui, ou segmento desse, com as principais características do Blueprint, certo? Ó, você fala aqui, ó, editor de relatório, ó. Você vê, ó, editor de relatório, você vê aqui, ó, que para engenharia, quase que na sua totalidade necessita. No comissionamento, apenas na hora do relatório de comissionamento. E na manutenção, você está sempre buscando relatórios ali para ter, né, o resultado da sua manutenção ou das paradas que houveram. Arquitetura, né? Você veja aí como é que ele pode ser também aqui, ó, monitoramento remoto através do web, né? Então isso aqui é um negócio bastante interessante, principalmente quando você tem, vamos supor que você tem uma matriz e você tem 6 filiais, você tem projetos lá nessas 6 filiais com Blueprint, você pode fazer aí montar uma arquitetura na matriz para você poder ver todas as suas 6 plantas através de um web server, tal, fazer uma interação aí para que você à distância você possa monitorar a sua planta. Por isso que eu digo que o sistema supervisório ele é a saída dos dados da planta para poder ter essa interação. Aqui, ó, Firewall, né? Compatível com Firewall. Conectividade com smartphones e tablets, né? Então, aqui, ó, aqui tá os PLCs aqui embaixo, né? Ó, tá vendo? Servidor de histórico, servidores de dados e aqui estão os viewers, né? Os viewers, ó. Operação, manutenção, engenharia, que é para desenvolvimento, e estações de clientes. E ainda você tem a possibilidade de ver tanto em smartphone como em tablet, que hoje é muito comum. O cara tá no meio da fábrica e olhando lá como é que tá o andamento, né? Vamos lá para as características gerais, né? Então ele fala aí de segurança, ele não usa o código C, C++, que é muito comum nos demais supervisórios, né? Então a maioria dos outros supervisórios usam C e C++. Aí ele fala aqui que isso elimina o problema com ponteiro e exceções, né? E exceções de memória. Cada tarefa de execução e processo, seja interna ou criada para ser executada no âmbito do Blueprint, é executada em seu próprio espaço
alocado e protegido com controle de exceção interno, ou seja, ele tem a sua regra de controle de exceção, isolamento de memória, controle de multitarefas, sincronização de tempo real. Então, são mais características aqui. Os gráficos, né, ele chama atenção. Eu vou usar isso e aí eu vou trazer aqui um pouquinho dessa experiência minha de usabilidade, né, com relação aos gráficos, porque a minha aplicação que eu vou fazer, ela vai ser bem fundamentada em gráfico, tá? Então, assim, vai ter muito gráfico para fazer as análises que eu pretendo fazer nesse meu projeto na empresa, tá? Então, eu vou trazer essa experiência, vou replicar aqui alguma coisa, fazer alguns experimentos aqui usando os gráficos para a gente poder ver esse desempenho todo. Quem sabe a gente testar, né? Integração com mapas geoespaciais e modelo 3D, né? Ó, que bacana aqui, ó. Você tá vendo essa imagem aqui, ó? Ó, 3D, né? Um poderoso editor de gráfico, eu já falei, né? E clientes web, né? Então você pode criar uma página HTML5, né? E aí você pode ter, segundo ele aqui, você pode ter acesso através de plataforma do Windows, Android, iOS e etc, né? Uma vez que você coloca web e HTML, então você tem várias formas de você poder visualizar a sua aplicação. Isso é muito bom para uso externo, né? Porque a gente precisa às vezes fazer consultas externas e tal, e você consegue trazer a fábrica para a palma da sua mão. Você usa algumas regras ali de segurança que não permite comando, tal, então você trava, fica só para visualização. Então hoje você evita esse risco, tá certo? De alguém de fora vir e desligar sua fábrica. Lógico que segurança da informação é sempre uma particularidade, né? E é algo que você precisa ter um profissional aí para estar cuidando disso muito bem, tá certo? Isso vale para todas as empresas. O sistema possibilita a troca de versões do projeto, permitindo que as aplicações em modo teste sejam executadas lado a lado no mesmo servidor com as aplicações em modo produção. Ó, isso aqui é um ganho arretado, né? Porque quando você tem troca de versão, você sempre fica refém daquela última versão que você tem, então você às vezes tem que comprar uma nova licença para aquela nova versão. Então é bacana essa migração ela ser o mais suave possível. Opções de hot standby internas para redundâncias. Hot standby é quando você tem dois servidores ali que eles ficam um ativo e o outro ali em hot standby, ou seja, acompanhando em tempo real. Na hora que esse cai, esse outro aqui assume sem dano nenhum para a planta. Quando você tem um projeto que você requer alta disponibilidade, eu sempre aconselho que a gente faça e crie o hot standby, tá? Principalmente quando você tem 7 dias por semana, 24 horas por dia, é interessante ter, porque a sua fábrica não pode estar vulnerável. Servidor, extensão, incorporado, acesso completo Microsoft, né? Ele é feito base da Microsoft, que ele usa esses framework aí da Microsoft. É algo muito bacana, gente, principalmente por conta da assistência, tá? Assistência. A gente às vezes fica falando aí de software livre, mas você faz algo com a base aí da Microsoft, você sempre tem assistência. Uma das coisas que sistemas supervisórios a gente não pode deixar de fazer é a atualização dos nossos sistemas operacionais. A gente tem que estar mantendo eles atualizados, até por uma questão de segurança, né? Para que ele esteja sempre na última versão e com certeza aqui sempre mantém uma compatibilidade interessante. Aqui ele fala também ainda de hot standby. Nós vamos ficar detalhando aqui. Painéis de controles dedicados para análise e verificação de problemas de otimização de desempenho, né? Então, ou seja, você tem aí ferramentas para você ver e testar o seu desempenho do seu sistema, né? É interessante isso aí, porque às vezes a gente cria um sistema supervisório, a gente começa a encher ele de scripts e tal, e ele começa a ficar muito pesado e ele vai perdendo desempenho, né? Então, um sistema supervisório, embora ele seja uma comunicação mais lenta, né, da fábrica
lá do chão de fábrica para a sala de comando. Quando eu digo lenta, eu não estou falando lenta de minutos, né? Nem segundos, né? Mas a gente está falando aí de uma janela de tempo maior do que 1 milissegundo, né? Então, acima de 10 milissegundos que seja, a gente precisa se preocupar muito com o desempenho, tá? Tem que ter desempenho. Porque já imaginou? Você manda ligar um equipamento no campo e esse feedback de que o equipamento voltou para você demora. Bom, mas lá aconteceu tudo. O controle está lá dentro do PLC. Mas não está certo essa informação demorar a chegar. Por quê? Porque você é o agente que está controlando. Então você precisa ter uma resposta rápida do que aconteceu. Certo? Ele também faz controle de usuários, né? Que é algo... que é algo interessante, né? Eu sempre digo, onde a gente passa, às vezes o cara vai embora, deixa o sistema dele lá logado. Eu digo, isso aqui é sua assinatura. Então você faz o logoff, deixa que outra pessoa vem e faz o seu login dela, para que tudo que acontecer dentro daquele expediente seja com a assinatura dela, tá? Então é bem interessante. Bancos de dados em tempo real, o que seria isso? O banco de dados em tempo real garante, sem a necessidade de qualquer programação adicional, a sincronização dos dados através dos dados entre vários processos no servidor e múltiplas estações de cliente. Ou seja, é uma particularidade, né? Por isso que ele fala características inovadoras, né? Então, é como se a ferramenta já tem uma forma mais ágil para atualização do banco de dados. O que seria esse banco de dados, Carlos? Olha só, tudo que o sistema supervisório ele coleta, vamos lá, deixa eu dar um exemplo. O camarada chegou, apertou o botão liga da bomba 01 do poço 2. Olha lá, estou aleatório aqui. E quando ele apertou esse botão foi para a entrada do PLC. E o PLC, mandou ligar a bomba. Esse registro de que o cara apertou o botão é um evento. Alguém apertou o botão. Chega no supervisório, o supervisório guarda onde? Dentro do banco de dados. Por quê? Imagine que esse motor não era para ser ligado, né? Então, alguém ligou? Vamos olhar. A gente faz uma consulta ao banco de dados e vê lá. Alguém apertou o botão. Quem foi, aí é outra história, né? Aí é outra história. Se o comando saiu pelo supervisório, então quem está logado foi quem deu o comando. Então, por isso que eu digo, é a assinatura do cara. Está lá a assinatura, fica tudo registrado. Tudo isso é guardado num banco de dados. Então, quando você tem uma comunicação, uma atualização rápida, uma conversação rápida entre supervisório e banco de dados, esse é o melhor dos mundos. Por quê? Porque ali é onde você faz consulta do que aconteceu, do que houve, e assim você consegue, deixa eu usar a melhor expressão aqui, você consegue analisar os eventos que ocorreram, tá? Então, o que ele fala é que existe aí uma forma inovadora na forma como o banco de dados interage em tempo real com o sistema supervisório, o que é algo positivo, mas ainda vou testar isso na prática e fazer uma comparação com o que eu já vi até hoje, para ver se isso realmente é algo diferenciado, tá bom? Por enquanto a gente está aqui acreditando no papo do vendedor. Vamos lá. Linguagens, né? Então, basicamente, deixa eu ler aqui primeiro. O Blueprint suporta a linguagem da Microsoft.NET em completa integração com a Microsoft.NET Framework. Os scripts e lógicas do projeto podem ser escritos em C# ou VB, né, que é o Visual Basic, né, .NET. E o conversor de linguagem integrado permite alternar dinamicamente com o código criado entre as linguagens. Olha só que bacana isso, né? Ou seja, se você fez em um, quer ver em outro, você muda, né? Se o cara é especialista em C#, ele muda ali, e ele estava em VB, ele traz para C# para ele poder... Legal, gostei. Achei inovador, de fato, isso aqui, viu? Gente, todo mundo que trabalha com sistema supervisório precisa conhecer essas linguagens de programação,
né? Porque nem tudo no supervisório é linkar uma caixinha, linkar um tag com um objeto, não. A gente precisa criar alguns scripts, a gente às vezes precisa fazer algumas funcionalidades para aumento da segurança, e a gente faz tudo isso ali às vezes na unha, né? A gente faz isso através de um texto estruturado, né? Que no caso aqui pode ser C# ou pode ser Visual Basic, né? O Ellipse, por exemplo, usa o Visual Basic, né? Alguns sistemas supervisórios já usam a integração com Python, né? Com essas linguagens mais novas aí. Mas aqui, como existe uma parceria com a Microsoft, eles ficaram com o C# e o Visual Basic. Então, vale a pena aí, se você quer trabalhar com sistema supervisório, você começar a estudar um pouco dessas linguagens para poder virar um desenvolvedor mais robusto, tá certo? Aí ele fala aqui das linguagens, né, de scripts, a criação de funções VB.NET e procedimentos. Você pode criar suas funções ali, né, a partir do código, execução de scripts em eventos e programação, depuração em scripts, né, você pode depurar ali para achar algum erro no seu script, suporte à biblioteca de classes, né, criação de classes próprias acessíveis a outros scripts e telas, ou seja, a orientação a objeto aí fazendo parte aí dessa programação. Editor.NET integrado com IntelliSense, auxilia na seleção de nomes e tags e proximidades de objetos, né, ou seja, ajudando a você criar seus tags, seus mnemônios aí, né. Suporte a execuções e mensagens de rastreamento, né. Então, assim, tudo que faz parte geralmente da programação aí, convencional, mercado, você consegue usar aqui no seu Blueprint e deixar, é lógico, tudo mais robusto, né. Alarmes e segurança, né. Então, ou seja, no próprio objeto, isso aqui é muito característico do sistema supervisório, você tem como partir do objeto e do valor que ele está lendo, você criar os alarmes, né? O high, que é o alto, high, que é o muito alto, low, que é o baixo, low, que é muito baixo. Alta resolução, né? Então, assim, alta resolução no nível de entrada e saída ali, né? Ele deve processar em uma quantidade de bits muito boa. Objeto de visualização integrados, objeto gráfico online e histórico quando executado localmente ou na web. Grupo de alarmes e itens do projeto. Acessar as propriedades dos alarmes diretamente, por exemplo, total de alarmes ativos. Então, ou seja, você consegue acessar todos os alarmes daqueles que estão ativos ou inativos, né? Isso aqui é muito peculiar já dos novos supervisórios, né? Ele fala ali com características inovadoras, e aí eu vou provar disso aí, talvez seja na praticidade da implementação de tudo isso, tá? Tendências e históricos. Aqui são os gráficos de tendência, né, que ele fala, que é quando você cria gráficos que vão salvando ali grandeza. Um exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui, temperatura. Você está acompanhando uma temperatura e aí depois você resgata ali e vê o gráfico de tendência dela, né? Opa, a temperatura está aqui, ela está tendendo a subir, você faz as suas análises, isso ajuda bastante a manutenção e até a operação para tomar uma decisão se deve parar o equipamento, se não deve, se deve acionar a manutenção. Então, esses gráficos de tendência, a gente usa muito em usina hidrelétrica, muito mesmo, para fazer análise de temperatura de mancal e tantas outras grandezas aí, tá? Dispositivos de rede, né? Eu vou passar esse aqui porque ele tem um pouquinho mais detalhado aqui na frente. Conjunto de dados. Aqui ele fala sobre os relatórios. Eu acho sempre interessante os relatórios, pessoal. Os relatórios, na maioria dos lugares que eu passo, eles são pouco explorados, tá? Mas os relatórios, eles podem, poxa, ajudar demais, cara. Se você fizer uma boa automação, uma coisa pensada, bem estruturada, você pode, depois de um evento, você ter um relatório pronto ali
de algo que aconteceu, de número de falhas e tal. Basta ver como você trabalha esses dados aí, tá? Então, vale a pena se debruçar nessa questão de relatórios aí, porque relatórios bem feitos, eles ajudam demais a manutenção e a operação na sua tomada de decisão, tá? Eu vou provar disso aqui também, porque na minha aplicação eu vou gastar muito tempo desenvolvendo relatórios. E aí eu acredito que eu vou poder dar um feedback para vocês aí da facilidade na construção de relatórios que essa ferramenta traz, tá? Bom, clientes remotos, né? Blueprint Visualizer Client, Web Smart Client e o HTML Client, né? Então aqui são clientes remotos, formas de licenças que você pode criar para que alguém remotamente possa acessar a sua planta, tá bom? Depois eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais na prática, que é para vocês poderem visualizar melhor isso. Projetos de runtime. O que é runtime, gente? Assim, todo supervisor ele tem uma licença chamada runtime, que é a que vai rodar lá em tempo real a sua aplicação. Aí às vezes eu quero 4 estações de operação. Aquelas são os viewers, né? Ou seja, computadores que apontam lá para o seu servidor, onde está o runtime, e ele disponibiliza os dados para que o cara possa visualizar de lá e até operar a planta, né? Que geralmente é assim que acontece. É de lá que eles operam a planta, nos viewers, que podem ser máquinas mais modestas, porque elas vão estar interagindo ali e visualizando apenas o que está lá no servidor rodando, tá? Seção de módulos, modo teste, ferramenta de diagnóstico do runtime. Então você tem um modo teste, informações do módulos. Geralmente essas ferramentas elas vêm com os seus próprios diagnósticos para que você possa analisar a sua aplicação, qual foi o erro. Então você tem um logger lá de eventos que te dá um resultado para você saber o que aconteceu, tá? Eu ainda vou me aprofundar em tudo aqui, viu, gente? Bom, essa é a tela aqui que eu queria fechar com vocês, que são os drives de comunicação. Então, basicamente, quando a gente fala num projeto pequeno, a gente fica muito por aqui, ó, no Modbus, tá? Modbus. Vamos lá, quando eu vou fazer uma fábrica de concreto, por exemplo, lá que você tem silo, tal, balança, você tem geradores de diesel, né? Ali, tal, como emergência, tal. Poucos equipamentos, mas é muito comum que a maioria desses equipamentos eles conversem em Modbus. Então, você, a depender do número de PLCs que você vai ter lá na sua planta, você adquire o número de licenças adequado para a quantidade que você tem, e você fica aqui muito nesse universo aqui, que é um universo, vamos dizer assim, bem controlado, né, bem tranquilo. Mas ele ainda tem aqui o OPC, né? Esse OPC aqui é algo que eu vou usar na minha aplicação, tá? Esse SNMP, né, é outro drive. O DNP3, olha, daqui para baixo, ó, DNP3, IEC 61850 e o IEC 104 é muito voltado isso aqui para o segmento de energia, né? E por que para o segmento de energia, professor? Porque é lá no segmento de energia que a gente usa sincronismo, né? Então, assim, os eventos sobem datados na origem, e aí para eles subirem com estampa de tempo, eles precisam estar nesses protocolos aí do segmento de energia. Também são redes mais rápidas, né? A 61850, né, por exemplo, o que ele fala? Tá, sob consulta, tá vendo? Tudo sob consulta. Por quê? Porque são coisas mais específicas do ramo da energia. A 61850, né, que você tem aí protocolos até de trip que rodam aí na rede, então assim é algo de fato bem mais robusto, né? Isso aqui com certeza vai tornar o produto um pouco mais caro, mas como eu estou falando aqui para pessoas que querem fazer a integração aí em fábricas pequenas, de pequenos e médio porte, aí atender uma solução, vocês podem ficar nesse universo aqui do Modbus, né, para poder fazer essa comunicação entre os PLCs
e o seu sistema supervisório. Também o OPC, se você quiser, através do PLC da Altos, por exemplo, se você quiser criar algumas comunicações via OPC, é super fácil, super tranquilo para poder implementar esse OPC aí. No meu caso aqui, eu vou coletar via OPC de um outro supervisório, né, alguns dados para poder fazer como é que se diz assim, o monitoramento que eu desejo. Por quê? Porque já está indo lá para aquele outro supervisório, ele tem lá a possibilidade de comunicar em OPC, vou criar lá uma lista de tags e vou passar para ele, para o lado de cá, via OPC, tá certo? E o restante eu vou coletar direto lá com o meu não é o Express, né? É o Nexto mais robusto, né? Porque eu quero velocidade lá na captação de alguns dados para mim, tá certo? Bom, pessoal, aí tem aqui os modelos do Blueprint, né? E aí agora já vai uma dica para vocês. Gente, esse vídeo aqui, vou repetir para vocês, tá certo? Pra vocês não ficarem dizendo, pô, o professor ali ficou lendo, ficou meio perdido. Tô conhecendo a ferramenta, tá certo? Mas eu vou trazer para vocês aqui mais detalhes, tal. Eu vou alimentar vocês com mais detalhes, tá? Inclusive até Altos eu vou fazer um curso dele. Então assim, eu vou pegar desse curso aqui e replicar esse conhecimento para vocês aí, porque eu tô ainda me familiarizando, eu instalei ele aqui na máquina, meio que abri, dei uma olhada e fiquei aqui meio que vendo como é que funciona mais ou menos, né? Mas ainda não botei a mão na massa. E aí quando eu colocar a mão na massa, eu vou conseguir trazer mais detalhes desse produto para você. Bom, olha só, aqui são os modelos aqui que ele tem, né, no mercado, para escolha da melhor solução, de acordo com a necessidade. Então, ó, gente, é muito legal quando você tem essa divisão aqui, porque você consegue customizar, voltar para aquele negócio. Às vezes, ó, você tem aplicações aqui que estão aqui entre 150 e 1.500 pontos, ó. Pô, então, eu vou no Lite aqui, eu vou no Enterprise. Ó, tem a versão estudante, então se você é estudante de engenharia ou técnico, já dá para fazer o seu cadastro lá na Altos, baixa ele e esse aqui é o Express, né? Então eu vou falar um pouquinho mais num próximo vídeo sobre cada versão dessa, mas eu vou ensinar você como baixar, instalar e a gente fazer os primeiros passos juntos aqui, tá bom? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Pronto, aqui ele vê como é que é diferenciado aqui, ó, estudantes. Que esse aqui, ó, esse aqui com certeza aqui é o mais básico, né? Que é o Blueprint Express, né? 75 pontos. Então você tem um Lite para 150, 300 e tal. Para o meu projetinho, eu possivelmente compro esse aqui para 300 pontos ou para 150, né? O Blueprint Lite. Mas se eu tiver uma obra um pouco maior, ó, eu vou até aqui, ó, 100 mil pontos. Pô, 100 mil pontos, bicho, é uma obra grande, viu? E depois você vai para o Ultimate, ó, tá vendo, ó? Tags devem utilizar a licença Ultimate, se tiver acima de 100 mil pontos, tá? É aqui que mora o perigo, né? E aqui ele fala um pouquinho das características de cada um deles, né, ó? Por exemplo, se eu quero Lite, ó, veja que o Student tem aqui, né? Tem aqui e tal. Ele tem algumas restrições, ó, de script, né, ó, tá? Ele tem algumas restrições. E o Enterprise, ó, tem interação com todas as características, né? Então, esse Enterprise aqui é o topadão. Redundância, mais característica, né? Sempre o Enterprise é completo, ó. O Lite já não tem relatório através de projetos gráficos. Opa, talvez, ó, já não dá para ficar no Lite, ó. Pode ser até que eu uso o próprio Enterprise mesmo, tá? Deixa eu só voltar aqui. Pronto, eu posso pegar um Enterprise para 150 pontos, né? Então, ele vai ficar customizado. Por que, gente, não o Lite? Eu não posso olhar só para a quantidade de pontos. Eu tenho que olhar também para esses recursos aqui, ó. Que eu com certeza vou usar. Eu estou com uma reunião marcada com o pessoal da Altos semana que vem, que é para a gente poder definir o que é que eu vou ter. O cara vai mapear e vai dizer, opa, então, Carlos, o Express já te atende. Só o Enterprise te atende. Então, eu vou ter que ir para o Enterprise. Vou colocar lá no meu bolsão de custo e ver se eu consigo viabilizar o projeto, tá?
Bom, características comuns de todas as versões, né? Tudo isso aqui é comum a todas as versões, né? E aí ele faz um comparativo aqui no final. Opa! Ó, Bootstrap, C Sharp ou Java, tal, plataformas nativas, aqui ó, 32 bits, né? Ele é lógico que ele não cita quem é aqui do mercado, né? Mas tem alguns aí do mercado e ele cita aqui as suas vantagens aqui tecnológicas, né? VPN, né? VPN é muito interessante, gente, para quando você está querendo fazer um acesso remoto, muito dentro, você às vezes tem várias unidades, vamos lá, eu tenho uma unidade de São Paulo, outra em Minas, outra em Santa Catarina, tal, mas tudo tem uma mesma rede ali, por exemplo. Né? Então, pela VPN eu consigo acessar lá a minha máquina e dar um suporte à distância. É muito legal, viu? Bom, gente, no mais eu vou deixar aqui com vocês. Olha só, vai lá no site da Altus, dá uma olhada lá, tem mais informação lá. Mas se você quiser aguardar um pouquinho, aguarda, porque do próximo vídeo a gente já vai instalar aqui o nosso modelo estudante, é lógico, é claro, né? Tem que ser o estudante. E aí a gente vai usando junto aqui, tá? O projetinho eu vou tocando e à medida que eu for vendo lá o desempenho, trazendo novidade, eu vou botando aqui no canal, porque eu achei, acima de tudo, uma interessante opção para poder deixar no melhor custo-benefício para a gente aí, tá certo? Então ele com certeza traz o melhor custo-benefício e você consegue fazer seus projetinhos aí, entregando aí para o seu cliente um sistema supervisório que é algo que dinamiza demais a operação da sua planta, tá bom? Gente, até o nosso próximo vídeo, fica com Deus, um forte abraço, bora lá!